Muy buenas tardes, buena tarde, boa tarde. Soy Francisco Arbós, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Brasil-Cataluña. Yo voy a hacer esta introducción de esta sesión en español, dado que es el idioma que es más fácil, ¿no?, para poder comunicar a la vez con los participantes españoles y los participantes que nos siguen desde Brasil. Pero en cualquier caso, esta sesión la vamos a hacer en portugués. Es un placer para nosotros hoy tener aquí a Rafael Dubé, que es secretario de Desarrollo Económico de la Prefeitura de Recife, de la Alcaldía de Recife. Una persona que ya participó en una sesión virtual de nuestra Cámara a inicios de año, en la que estuvimos destacando proyectos, oportunidades de negocio en el estado de Pernambuco y también en la ciudad de Recife. Recuerdo que en aquella ocasión Rafael Dubé estuvo acompañado de Roberto Abreu, que es el presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de Pernambuco. En cualquier caso, como este año precisamente hay elecciones, ¿no?, también al gobierno estadual de Pernambuco, lo lógico, dado que el gobernador no va a seguir, es que también hayan cambios en la cúpula, ¿no?, de la Agencia de Desarrollo. En la prefeitura, en la alcaldía de Recife, esto no es así, porque aún quedarán, si no me equivoco, 2 años de gestión, con lo cual, pues Rafael Dubé es secretario de Desarrollo de este importante estado de Brasil. Bien, el objetivo de la sesión de hoy es presentar a los socios de la Cámara, a los integrantes y miembros de la red de la Cámara de Comercio Brasil-Cataluña, las oportunidades de negocio que ofrece la ciudad de Recife. Para nosotros es muy importante, además, esta sesión, debido a que Recife va a ser precisamente destino de la próxima misión que la Cámara va a realizar en Brasil, específicamente al estado de Pernambuco. Un estado del nordeste brasileño que representa el 2,7% del PIB de Brasil y un 1,5% de sus exportaciones, y siendo Recife la capital, representando casi el 30% de la economía pernambucana y siendo su principal centro económico. Con estos también ciudad desde luego más poblada, con estos 1,6 millones de habitantes que la convierten en la 9ª ciudad más poblada de Brasil. Con la prefeitura de Recife nos une una relación muy estrecha. El año pasado, ¿no?, para el Smart City Expo World Congress, este congreso que se celebra en Barcelona, tuvimos oportunidad de reunirnos con Isabela de Roldán, ¿no?, viceprefeita de Recife, y ahí iniciamos estas conversaciones para que Recife pudiera ser destino de esta misión comercial. Con lo cual, para nosotros, un gran placer tener hoy a Rafael Dubé, secretario de Desarrollo, Ciencia, Tecnología e Innovación de la ciudad de Recife. Nos hace una especial ilusión que nos acompañe hoy y, sin más dilación, voy primero ya a pasar al portugués y a hacer las preguntas. Por supuesto, agradecemos también la presencia a todas las personas que hoy nos acompañan y también a los que nos acompañarán, dado que esta entrevista, esta sesión, pues está siendo grabada para poder ser emitida en los canales de la Cámara de Comercio Brasil-Catalunya. Dr. Rafael Dubé, muito obrigado pela sua presença. Um grande prazer tê-lo conosco. E já gostaria que você fizesse uma introdução do que é Recife para a economia pernambucana, o que é Recife para a economia brasileira, quais são as principais oportunidades de negócio, né, que a cidade oferece às empresas aqui da região da Catalunha, o que oferece também os projetos que estão agora em andamento, também de infraestrutura pública, onde talvez as empresas possam oferecer um valor agregado. Bom, então tem também, pode compartilhar a pantalla também, se você deseja projetar uma apresentação. Quando você quiser, Rafael. Perfeito.
Bom dia, Francisco. Boa tarde aí na Espanha, aqui no Brasil a gente ainda está no final da manhã. Um prazer estar participando mais uma vez desse evento, junto com a Câmara de Comércio Brasil-Catalunha. Uma satisfação, no início do ano a gente já teve um primeiro diálogo e agora prosseguimos nessa conversa e espero que no próximo ano a gente possa fazer esses encontros presenciais aqui no Recife, quem sabe aí também na Espanha. E é uma grande satisfação poder vir aqui apresentar a cidade do Recife. Eu vou colocar aqui compartilhar a apresentação. Vou só colocar aqui um instante. Eu acredito que esteja aparecendo para vocês agora já, não é? Sim, está dando certo. Pronto. Bom, a gente vai apresentar aqui um pouco do Recife, que era uma cidade, a capital mais antiga entre as capitais estaduais do Brasil. São 500 anos de história que a gente deve completar agora na próxima década. E Recife foi fundada em 1537, foi a primeira das capitais do país e foi por muitos anos o principal polo econômico do país. No último século, com a industrialização do Brasil muito fortemente no sudeste do Brasil, na região de São Paulo, acabou que São Paulo assumiu esse papel de principal cidade do país, né, o grande polo econômico nacional. O Rio de Janeiro, que foi a capital do Brasil por muito tempo, também assumiu esse papel, depois Brasília se tornou a capital do Brasil, mas o Recife continua sendo um dos principais polos econômicos do país, tem uma população menor do que a de São Paulo e, portanto, uma economia um pouco menor do que a de São Paulo, mas é claramente um dos principais polos da região nordeste do país. E aí eu queria apresentar, isso daqui está um roteiro aqui dos temas que eu pretendo abordar aqui ao longo da fala: a localização privilegiada da cidade, o ecossistema rico de ciência, tecnologia e inovação, o polo médico, que é muito destacado aqui na cidade, o setor imobiliário, a infraestrutura, a educação de referência, o ambiente amigável de negócios e o turismo aqui na cidade, que eu acho que são os principais setores que podem despertar interesse dos investidores da Catalunha em vir para cá e conhecer a cidade. E, evidentemente, outros setores que não estão aqui abrangidos, a gente pode, claro, discutir e apresentar as oportunidades, mas estou destacando estes que são os principais eixos da economia da cidade atualmente. Então, o que é que o Recife tem a oferecer, né? Em primeiro lugar, queria colocar aqui para situar todo mundo onde é que a gente está no planeta, né? O Recife fica aí no nordeste do Brasil, já uma das regiões mais próximas da Europa, o que facilita, inclusive, o transporte da região. O voo do Recife para a Espanha é muito mais curto do que o voo até São Paulo, Rio de Janeiro, e não é à toa que essa região era a região também das mais próximas durante o período pré-independência do Brasil, que foi em 1822. Dando um zoom aí na região nordeste do Brasil, que é a região, e aí vale contextualizar um pouco, é a região que tem uma renda per capita menor do que a média do Brasil, é a região historicamente, depois da industrialização do sudeste do país, ficou com a renda per capita menor, e ao mesmo tempo que isso pode ser tido como algo negativo, mas na verdade, do ponto de vista do investimento, a gente vê que nos últimos anos vem havendo uma convergência grande da renda nacional. E, portanto, é a região que tem a maior oportunidade de crescer rapidamente, porque estava num patamar de desenvolvimento menor, então a incorporação de tecnologias simples e ganho de produtividade já consagrados em outras áreas do país permitem saltos de ganhos de renda mais rapidamente do que em outras regiões do país. E aí, na região sudeste do país, a gente tem 3 grandes cidades, no fundo, 3 grandes metrópoles, com população metropolitana em torno de 4 milhões de habitantes, que são Recife, Fortaleza e Salvador. E uma das grandes vantagens do Recife, e uma das razões pelas quais ela sempre foi um centro comercial importante aqui no Nordeste, é justamente que ela fica justamente no centro dessa região, uma espécie de capital do Nordeste, né? Então, do ponto de vista geográfico, ela fica equidistante das outras 2 grandes capitais. Então, historicamente, aqui sempre foi um ponto comercial muito importante, um local em que muitas empresas colocam seus centros de distribuição logístico para poder atender toda a região nordeste do Brasil. Estando no Recife, você está a apenas 700 quilômetros
dessas outras duas grandes cidades, que são Fortaleza e Salvador, e ainda mais perto de outras capitais estaduais, como é o caso de Natal, de João Pessoa, de Maceió e de Aracaju. Então, esse é um grande ativo da cidade, essa localização geográfica privilegiada. Como já comentei, uma cidade em torno de 4 milhões de habitantes, considerando a região metropolitana, o que a torna uma das maiores economias do país. Recife, propriamente só a capital, sem considerar a região metropolitana, tem 1,7 milhão de habitantes. A região metropolitana é que chega a esses 4 milhões de habitantes. E aí, um dado que eu queria trazer é que entre as capitais do Nordeste, Recife é justamente a que tem a maior renda per capita, como a gente pode ver nesse gráfico, mostrando a evolução aí dos últimos 15, 20 anos aproximadamente, em que Recife consistentemente mantém a posição de maior renda per capita entre as capitais do Nordeste, atualmente com a renda per capita em torno de 35 mil reais por habitante. Né? Fortaleza e Salvador, que são as outras duas capitais, têm uma renda per capita bem menor. E uma das coisas que explica o fato de Recife ter uma renda per capita mais elevada do que as demais capitais do Nordeste brasileiro é justamente o ecossistema de ciência, tecnologia e inovação da cidade, que é tão diversificado e pujante. E aí, desse ecossistema, eu ia destacar, em primeiro lugar, o Porto Digital. E está aí uma grande oportunidade de investimentos e de parcerias entre empresas recifenses e empresas espanholas, que o Porto Digital é a área no centro da cidade em que a gente tem o maior parque tecnológico da América Latina. É uma região aqui no centro histórico do Recife, são vários prédios antigos de mais de século, e nessa região foi estabelecida uma área de incentivo fiscal para empresas da área de tecnologia da informação, economia criativa, e tem também universidades e centros de pesquisa na área de tecnologia da informação. O projeto todo se iniciou a partir de uma atuação da Universidade Federal de Pernambuco, que é a maior universidade federal da região, uma das melhores do país, e a partir desse núcleo de informática da Universidade Federal de Pernambuco, surgiram empresas locais, startups locais, e também grandes grupos internacionais que vieram se estabelecer aqui. Hoje são cerca de 15 mil pessoas trabalhando na área do Porto Digital, um número enorme de mais de 350 empresas, entre pequenas startups e grandes grupos internacionais, operando aqui. Então, só para dar alguns exemplos aqui, vocês veem nas imagens da Microsoft, Samsung, a Fiat Chrysler, que agora se chama Stellantis, o César, que é uma empresa local, a Accenture, que tem uma operação muito grande daqui, uma das maiores operações aqui da região. A Accenture começou a operar aqui cerca de 10, 15 anos atrás, com 30 pessoas inicialmente, 30 desenvolvedores de software. Isso se expandiu depois para 100, para 300, para 1.000, e hoje são mais de 3 mil colaboradores só da Accenture aqui no Porto Digital. Então, realmente, Recife hoje exporta software para todos os lugares do mundo, é um grande polo de desenvolvimento de software aqui no Brasil mesmo. Como já comentei, a Universidade Federal de Pernambuco é uma das principais universidades do país, a mais bem avaliada universidade da região Nordeste, fica entre as 10 melhores do Brasil, e além da UFPE, que é essa maior, Recife tem hoje outras 45 instituições de ensino superior na cidade. Então, é uma cidade que se destaca na região como um polo educacional, e muitas pessoas vêm de outras cidades estudar aqui, não apenas pela UFPE, que é a maior de todas, mas também por todo esse ecossistema de ensino superior daqui do Recife. É também um hub de pesquisa na região Nordeste. Eu já comentei aqui da UFPE, que é a maior universidade, mas a gente também tem outras universidades grandes, a Universidade Católica de Pernambuco, a Federal Rural, a UPE, que é uma universidade estadual daqui de Pernambuco, do governo do estado, o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia e várias outras organizações, algumas de referência nacional, como é o caso do CETENE, que é um laboratório nacional ligado ao Ministério de Ciência e Tecnologia, que fica sediado aqui no Recife, o CRCN, Conselho Regional de Ciências Nucleares, que também desenvolve pesquisa de ponta na área nuclear. A Fiocruz tem uma unidade aqui, que é o Ageu Magalhães, entre várias outras instituições que desenvolvem pesquisa
e inovação aqui no Recife. Mudando um pouco aqui de tema, indo para a área de saúde, embora evidentemente isso esteja correlacionado com o anterior, Recife é o segundo maior polo de saúde do Brasil. A gente perde apenas para São Paulo na quantidade de clínicas e de grandes hospitais na cidade. São 25 grandes hospitais, entre públicos e privados, a maior parte deles privados, hospitais que são referência em todo o país e até fora do país. A gente tem uma quantidade já relevante hoje também de turismo médico, de pessoas que vêm para cá para se tratar, tanto aqui do Brasil, da região, quanto de outros países que vêm para cá fazer tratamento. É um polo de referência, isso começou aí nos anos 80, hoje a gente tem, nesse momento, outros 5 grandes hospitais sendo construídos simultaneamente no Recife, por grupos diferentes, mostrando a pujança desse setor. E como apesar da gente já ter esse polo muito grande, continua tendo uma aposta de investidores nessa área, porque a gente vê que a demanda segue crescente e o Recife vem se consolidando como um polo regional nessa área, com formação de mão de obra qualificada, várias instituições de ensino superior formando médicos, enfermeiros, profissionais de saúde, e isso vem dando um destaque a um dos grandes ativos da economia da cidade. Um outro setor que não dá para deixar de mencionar, que é o setor imobiliário. Recife é uma das cidades que tem uma das maiores quantidades de arranha-céus no Brasil. É um setor bastante pujante, vem crescendo muito. A cidade do Recife, como eu já comentei, tem cerca de 1,7 milhão de habitantes, 4 milhões na região metropolitana, mas a área do Recife é uma das menores áreas do país, justamente por ser uma área de colonização já antiga, uma cidade que está na iminência de completar 500 anos, como já falei, então ela tem um território pequeno e acaba que tem pouco espaço para se expandir, então boa parte da expansão acaba sendo vertical, então isso torna Recife um dos grandes polos de crescimento do setor imobiliário. E mais recentemente, eu vou falar um pouco mais detalhadamente, a gente tem uma política de incentivo fiscal para recuperação e novos empreendimentos no centro histórico da cidade. Eu vou detalhar isso um pouco mais à frente. Aqui são exemplos de novos investimentos aqui na cidade, já na área do centro histórico do Recife. Esse é o Iolo, que é um projeto que está em fase final de licenciamento agora, que é um projeto de co-living aqui no Recife. Esse daqui é o Moinho Recife, que era um antigo moinho de trigo da Bunge, a multinacional, que estava desativado há alguns anos na área histórica da cidade, também uma edificação que não tem um gabarito muito alto, e ele foi comprado por um grupo de investidores aqui de Pernambuco mesmo, e eles estão fazendo, nesse momento, o maior retrofit de imóvel do Nordeste. Já está em fase final aqui o primeiro bloco do projeto, é vizinho aqui, inclusive, do local de onde estou falando agora, eu vejo ele aqui da minha janela, e é um prédio que está ficando extraordinário de bonito, um prédio que era uma instalação de uma fábrica industrial, de um moinho, e que está virando agora um corporativo, um mall, um shopping center, e também vai ter uma área residencial em um pedaço do bloco, um edifício de uso misto. Do ponto de vista da infraestrutura e da conectividade, vale a pena destacar, primeiro, o aeroporto do Recife, que é o 5º maior aeroporto do Brasil, o maior da região Nordeste. Quando a gente olha no ranking de movimentação de passageiros, a gente só perde para os 3 grandes aeroportos de São Paulo, que é o de Guarulhos, Campinas e o de São Paulo capital propriamente, o de Congonhas, e o de Brasília, que é a capital do Brasil. Então, tirando esses 3 de São Paulo e o de Brasília, Recife é o maior aeroporto do país, um aeroporto que está em expansão. O outro dado aqui, atualmente ele está gerido por uma concessionária que é a AENA, que é a mesma concessionária que explora os aeroportos de Madrid, de Barcelona e vários outros aí na Espanha, e está num processo de expansão forte. Então, isso é muito importante a gente ter essa conectividade, facilitar a conexão e o acesso. Muitas das conexões internacionais do Recife, como no mundo inteiro, foram suspensas durante o período da pandemia e a gente vê várias delas sendo retomadas agora. Então, o voo para a Espanha ainda não foi retomado, mas deve ser retomado agora nos próximos meses. A conexão com Portugal já foi retomada por meio da TAP. Então, aí a gente espera agora, nesse ano, voltar a ter várias outras frequências internacionais, como o Recife tinha no período pré-pandemia, que é mais de 10 países com conexão direta saindo aqui do Recife
incluindo os Estados Unidos, países da América Latina, e Espanha, Portugal, França, entre tantos outros. O Porto do Recife também, que é o que deu origem à cidade. A cidade surgiu aqui porque tem uma barreira de arrecifes aqui bem na frente, que acaba criando um porto natural no Recife, e aí daí a gente ter sido escolhido como local para a colonização portuguesa, quase 500 anos atrás, e é um porto ainda ativo, ainda com muita movimentação, e hoje eu acho que o grande papel dele, também tem movimentação de cargas, mas se destaca aqui com o recebimento de cruzeiros que chegam aqui à cidade, e tem sido também um dos ativos para o turismo, porque a pessoa, o navio atraca justamente no coração da cidade, nessa área do centro histórico do Recife. E 40 quilômetros apenas ao sul do Recife, a meia hora, uma hora de carro daqui da cidade, a gente tem um dos principais complexos industriais do Nordeste, que é o complexo industrial do Porto de Suape. Então, é um segundo porto. A gente tem um porto no Recife, propriamente, e esse segundo porto que fica 40 quilômetros ao sul do Recife, e em torno desse porto de Suape, a gente tem hoje cerca de 150 empresas instaladas, desde refinaria de petróleo a estaleiros navais e vários outros tipos de empreendimento, empresas na área farmacêutica, na área de energia, vários outros setores. O Porto de Suape é o líder nacional em navegação de cabotagem, e como já comentei, são cerca de 150 empresas instaladas na região industrial do Porto de Suape. A educação também é outro item que merece destaque aqui no Recife. Eu já falei do ecossistema de ciência e tecnologia que a gente tem aqui, das universidades de ponta e centros de pesquisa federais e estaduais e privados localizados aqui na cidade, mas eu queria destacar também a mão de obra, que não é do trabalhador de ponta com doutorado, né, mas do trabalhador oriundo do sistema de educação básica aqui do Brasil. O estudante formado na escola estadual, aqui, quando conclui o ensino médio do Recife, tem a segunda maior nota média do país, né, pelo indicador nacional, que é o IDEB. A gente era o primeiro até o último indicador, e agora, com a pandemia, teve uma pequena troca aí de posição. Curitiba, lá no sul do Brasil, ficou em primeiro lugar, mas o Recife segue com destaque, o segundo lugar do país, a primeira capital do Nordeste, para o estudante que conclui o ensino público estadual no Brasil. Se a gente olhar aqui, por exemplo, São Paulo, que é a grande referência aqui de investimentos do país, tem uma nota média do estudante menor do que a do Brasil. Belo Horizonte, que é outra referência, também menor do que a do Brasil. Brasília, que é a própria capital, também com a nota menor do que a daqui do Recife. Então, isso é um dos destaques, um dos grandes ativos da cidade, do estado de Pernambuco. Isso se deve ao investimento grande que foi feito ao longo dos últimos anos para, entre outras coisas, expandir a educação integral aqui em Pernambuco. Pernambuco é líder no Brasil em estudantes no ensino integral, né, que vários outros estados do Brasil ainda não têm essa rede de ensino integral que Pernambuco já conseguiu montar e que vem trazendo resultados muito positivos para a formação dos estudantes e, portanto, da mão de obra aqui na região. Um outro ponto que eu ia mencionar é o ambiente amigável de negócios na cidade. A gente vem fazendo um esforço já de alguns anos para melhorar o ambiente de negócios na cidade. A gente sabe que o Brasil ainda tem um ambiente desafiador de negócios nacionalmente, esse é um desafio nacional e que vem sendo endereçado passo a passo. Aqui no Recife, na gestão do prefeito João Campos, que é o atual prefeito da cidade, isso virou uma prioridade absoluta. A gente vem se debruçando sobre todos os indicadores relevantes de ambientes de negócios. A gente utiliza desde o Doing Business do Banco Mundial, ao ranking da Endeavor, ao ranking do CLP, que é uma instituição nacional de referência nessa área, e vários outros. E a gente vem trabalhando ali, indicador por indicador, o que é que a gente consegue avançar, o que é que está a cargo do município fazer, porque tem coisas que estão fora da administração municipal, mas tudo que está a cargo do município, do governo do estado, a gente vem atuando para aprimorar os procedimentos. E só para dar um exemplo disso, eu ia trazer aqui o tempo para abertura de empresa. Recife, até o início do ano passado, ficava em 22º lugar nacionalmente, entre as capitais nacionais, em tempos de abertura de empresa. São 27 capitais no Brasil e a gente ficava em 22º. Fizemos um trabalho grande nesses últimos 2 anos. A gente criou um balcão único para abrir empresa, criou um portal unificado de licenciamento, dispensou o licenciamento
de empresas novas para atividades consideradas de baixo risco, e o resultado é que hoje Recife é a capital mais rápida para se abrir empresa no Brasil, com um tempo médio de apenas 3 horas para abrir uma empresa aqui no país. Então, a gente pulou do 22º lugar para o 1º lugar no Brasil em tempo de abertura de empresa. E a gente está fazendo um esforço para ter um resultado equivalente também no licenciamento de obras, no registro de propriedade, pagamento de impostos e todos os outros. A gente quer também virar a referência nacional em ambiente de negócio. Já somos em vários outros. Pagamento de imposto, por exemplo, hoje é tudo feito online. E a gente está trabalhando para seguir melhorando, para que em todos os indicadores a gente vire a referência nacional. Já somos a do Nordeste e a gente quer virar a nacional e, quem sabe, aí disputar internacionalmente e o ambiente de negócios amigável para o investidor. Um outro indicador que mostra um pouco esse esforço também de seriedade da gestão local, né, da Prefeitura do Recife, eu queria mencionar o ranking de transparência dos municípios, que é elaborado pela Controladoria Geral da União, um órgão do governo federal, que faz uma avaliação sobre o quão transparente é a gestão municipal, do ponto de vista de orçamento público, dos contratos administrativos, da gestão de pessoal, e Recife ficou em 1º lugar do Brasil nesse ranking de transparência municipal. Então, também só mostrando a seriedade com que a gestão municipal vem lidando com esse tema de ambiente de negócio e de uma gestão pública profissionalizada. Sobre os incentivos fiscais, eu ia destacar 2. São vários os incentivos que existem aqui na cidade para diferentes setores, mas 2 que eu acho que merecem destaque especial, porque tem um peso maior na economia e impactam de maneira transversalmente e tem muito a ver com o futuro da economia da nossa cidade. O primeiro é um programa chamado Recentro, que foi lançado 1 ano atrás, já na gestão do prefeito João Campos, e que tem o propósito de reocupar o centro histórico da cidade com moradia. A gente tem hoje um centro histórico da cidade muito movimentado por conta do comércio, que ainda é muito forte aqui na cidade, e sobretudo por conta das empresas do Porto Digital, que trazem muito movimento durante o dia. A cidade fica muito viva. Mas à noite, boa parte desse movimento se esvai, porque as pessoas voltam para suas residências, como tem ocorrido em várias cidades no mundo. Os centros perderam essa centralidade para a moradia, e a gente está tentando recuperar isso. Então, foi lançado um pacote mais ousado possível para a recuperação dos imóveis do centro da cidade, para fazer retrofit em imóveis, para construir imóveis novos em terrenos ainda não edificados. E, para isso, a gente estudou exemplos de outras cidades pelo mundo, inclusive na Espanha, que conseguiram recuperar os seus centros históricos. E foi a partir daí que foi lançado esse pacote do Recentro, que consiste fundamentalmente em zerar o imposto que a gente chama de ITBI, que é o imposto para compra da propriedade, compra e venda de propriedade. Então, quem vai comprar um imóvel aqui para investir, quando vai comprar o imóvel, não paga o imposto se for nessa área central da cidade e não paga o imposto na primeira venda depois da reforma do imóvel. A pessoa também tem uma isenção do IPTU, que é o outro imposto que é existente aqui, que é sobre a propriedade do imóvel, né? O imposto sobre quem é proprietário do imóvel paga o valor anual sobre a propriedade do imóvel. Então, nessas áreas centrais da cidade, quem está comprando o imóvel para reformar consegue ter, durante o período de reforma e nos primeiros anos pós-reforma, também a isenção do IPTU, desse Imposto sobre Propriedade Imobiliária. E um terceiro tributo que a gente também alterou para estimular investimentos nessa área é um imposto que a gente chama de ISS, que é o Imposto sobre Serviços, que é uma espécie de um IVA incidente sobre atividades de serviços, né? Imposto de Valor Agregado. E aqui no Recife, a gente não pode zerar o IVA, porque a legislação federal nos proíbe, mas a gente pode reduzir ele para 2%. Foi isso que a gente fez. Então, atividades de reforma e de construção de imóveis na área histórica da cidade tem o IVA reduzido para o ISS, né, que é o IVA sobre serviços, reduzido para 2%. Então, o escritório de arquitetura que vai fazer o projeto, a empresa de engenharia que vai executar a obra, tem essa redução do imposto para recuperar imóveis no centro histórico da cidade. Então, a gente tem, só recapitulando, zero o imposto sobre compra e venda de imóveis, zero o imposto de propriedade imobiliária, que é o IPTU, e reduz a 2% o imposto para fazer reforma e construção nova na área histórica da cidade.
Se for para atividade de hotelaria, né, se for para um hotel que, no nosso entendimento, cumpre um papel equivalente ao de moradia, porque dá vida no bairro 24 horas, também o serviço de hotelaria vai ter um incentivo fiscal para operar nessa área histórica da cidade. Aí concluo aqui de falar de Recentro, vou para o segundo incentivo fiscal que eu queria destacar, que é o do Porto Digital, que é, como já comentei, esse ecossistema de tecnologia da informação que a gente tem na área histórica da cidade, de desenvolvimento de software, e para as empresas que se instalam nessa região histórica da cidade, né, no centro antigo da cidade, a gente tem também essa redução do imposto sobre serviços para 2% para as atividades de desenvolvimento de software, de economia criativa e também de call center aqui no centro do Recife. E, por fim, queria falar um pouco sobre turismo, que é outro ativo importante da cidade. Recife se destaca em relação a outras cidades do Nordeste por ter um turismo não apenas de praia, como é muito comum para outras cidades aqui na região Nordeste, que a gente também tem praias espetaculares aqui na cidade, mas, além disso, tem um patrimônio cultural muito vibrante. Recife tem o maior carnaval, um dos maiores carnavais do Brasil e do mundo, com vários tipos de frevo, de ritmos musicais diferentes, o frevo, o maracatu, o caboclinho e tantos outros que são expressões artísticas muito fortes aqui da cidade, muito únicas aqui do estado de Pernambuco. A gente tem o turismo histórico, pelo patrimônio histórico daqui do Recife, e aqui vocês veem algumas imagens desse centro histórico do Recife, ao qual eu já me referi algumas vezes, que a gente chama de bairro do Recife, né, que é o Recife Antigo, era a região originalmente em que os portugueses e também os holandeses, depois no período de ocupação holandesa, residiram, e a gente tem imóveis aqui antigos, temos, por exemplo, a primeira sinagoga construída das Américas, no período em que os judeus vieram aqui para o Brasil. A primeira sinagoga das Américas é justamente aqui no Recife, porque era, historicamente, o polo comercial, o polo vibrante da economia, já há cerca de 500 anos. E a gente tem as belezas naturais da cidade. Já comentei aqui das praias, que a gente tem como várias outras cidades do Nordeste, e também alguns atrativos que são únicos aqui da cidade, como, por exemplo, essa barreira de recifes, que deu o nome à cidade, Recife, que é algo realmente muito singular, uma barreira de Recife retilínea aqui, que protege a cidade, cria um porto natural e também é um belo espaço de visitação. E com isso concluo aqui minha apresentação, só recapitulando aqui os principais pontos do Recife ficar geograficamente localizado num ponto muito privilegiado do Brasil e da região Nordeste. É a cidade que, historicamente, é o polo comercial do Brasil e da região Nordeste, e é uma cidade que tem um passado muito forte, né, tem todo esse ativo de patrimônio histórico, mas é uma cidade que aposta no futuro. É uma cidade que hoje, cada vez mais, é comandada por esse polo de ciência, tecnologia e inovação e pelo polo de informática do Recife. Então, é uma cidade que tem esse passado, mas é uma cidade que aponta para o futuro. E a gente está aqui trabalhando para ter o melhor ambiente de negócios possíveis para receber novos investidores da cidade. E aí, a última coisa que eu ia comentar, a propósito disso, que é justamente o Invest Recife, que é essa unidade que foi criada aqui dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico para fazer esse papel de melhorar o ambiente de negócios e receber o investidor que quer chegar aqui na cidade. Então, quem está chegando aqui não conhece a cidade, não conhece os fluxos que precisa de tramitação na burocracia, de licenciamento, parcerias com empresas locais, fornecedores, mão de obra, como acessar. O Invest Recife está à disposição para prestar essas informações, prestar informação de inteligência econômica, dados econômicos da cidade, que são importantes para o investidor definir a alocação dos seus recursos. E essa unidade começou a funcionar no ano passado, e a gente já expandiu ela, está com uma quantidade de pessoas cada vez maior, para que a gente faça esse papel de receber adequadamente o investidor que quer apostar aqui junto com a gente em nossa cidade, e a gente tem certeza de que vocês vão ser muito bem recebidos aqui no Recife, assim como fazer parcerias com empresas locais do Recife que possam vender e exportar serviços e produtos aí para a Catalunha. Então, com isso eu concluo, Francisco, agradeço pela disponibilidade e me coloco à disposição
para a gente seguir dialogando. Muito obrigado, Rafael. Acho que a cidade de Recife oferece muitas oportunidades aqui às empresas da Catalunha, também empresas espanholas. Eu gostaria de fazer talvez uma síntese, não? Porque eu vi aqui umas facilidades para as empresas, não? Que desejam entrar no Brasil via Recife. Né? Temos, por um lado, não? Essa distância menor entre Recife e a Europa, não, do que outras cidades no Brasil. Temos umas infraestruturas importantes, não, como o aeroporto, quinto aeroporto do país em volume, e que está, como você falava, não, está sendo a gestão está nas mãos da ENA, que é a empresa pública espanhola, não, que está encarregada, não, de fazer a gestão dos aeroportos aqui na Espanha. Temos também que tem feito uma aposta muito importante pelo Brasil, que é uma boa notícia para nós, porque também isso arrastra, não? Muitos negócios também para o Brasil e para empresas também espanholas lá. Temos também o polo tecnológico, que acho também um ponto, não? Onde as empresas, se sediam as suas empresas lá, têm um acesso à tecnologia, talento, com umas facilidades e incentivos também. E temos essas facilidades, desde o ponto de vista administrativo, você falava, não, facilidade para abrir uma empresa e também os incentivos fiscais. E após temos, claro, setores de oportunidade, né? Temos, você falava do setor imobiliário, né? Que além de alguns dos projetos que você falou, acho que o mesmo projeto do Recentro é uma oportunidade de negócio evidente, não, para as empresas da Catalunha, que tem uma tradição também em desenvolver projetos imobiliários. Temos também esse setor dos hospitais, né, que acho que seria muito interessante também para as empresas da Câmara. A parte do turismo sustentável, não, com esse patrimônio e belezas que vocês têm lá. E a Espanha, como você sabe, não, primeiro ou segundo país em volume de turistas, não, sempre concorrendo lá como os Estados Unidos e a França. E acho que também, não, nessas infraestruturas, não, participar em projetos lá, o sistema, o Porto de Suape também, como esse polo industrial no Porto de Suape, acho que são oportunidades interessantes. E, claro, o setor da tecnologia é localizado lá no polo tecnológico. Então, os participantes, claro, podem fazer alguma pergunta, se algum deles deseja, mas eu tenho algumas perguntas para complementar as informações, especificamente sobre o que está fazendo a prefeitura também para melhorar a vida dos cidadãos e para dinamizar a economia local. Na sua opinião, quais seriam as necessidades também, não, que a cidade de Recife pode ter em termos de, por exemplo, iluminação, termos de urbanismo, de gestão de resíduos, água? Quais seriam essas necessidades que talvez poderiam originar alguma parceria entre Recife e a Catalunha? Ótimo resumo e ótima questão, Francisco. Eu queria destacar alguns pontos aqui, um conjunto de ações que a gente está fazendo aqui em várias áreas. Eu ia destacar uma que eu acho que é uma oportunidade de investimento importante, que é o programa de concessões e parcerias público-privadas que a prefeitura começou a fazer no ano passado. Recife não tinha uma carteira de concessões e PPPs municipal, né? E ela foi criada no ano passado, uma unidade especializada nisso aqui na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A gente montou uma equipe com especialistas nacionais que a gente recrutou de outros locais, além de técnicos aqui locais também para montar a equipe. Então, quem está comandando a equipe, um colega que veio lá de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, porque ele vinha de uma gestão exitosa lá nessa área. Chamamos outros colegas da unidade de parcerias público-privadas de São Paulo, para justamente trazer a expertise municipal nessa área, porque a gente acredita muito que não é preciso reinventar a roda, né? Se alguém já está fazendo concessão em PPP em algum lugar de maneira adequada, vamos aprender um pouco com o que eles estão fazendo, somando com a expertise local, para que a gente crie o próprio programa municipal de concessão em PPP. E isso foi feito no ano passado, e a gente já tem hoje, com menos de 2 anos de programa,
já uma carteira de projetos sendo estruturada, muito avançada, sobretudo para uma cidade que começou há tão pouco tempo nessa área. Então, a gente já assinou o nosso primeiro contrato de concessão, que é o de relógios eletrônicos digitais, e a gente está concluindo, agora já acabou a consulta pública, e deve sair nas próximas semanas agora o edital de concessão do ginásio esportivo aqui da cidade, chamado de Geraldão, que é um equipamento esportivo de primeira qualidade. Ele foi reformado há relativamente pouco tempo pela prefeitura. Durante a pandemia não pôde ser usado, estava por conta, evidentemente, das razões sanitárias da pandemia, e a gente deve colocá-lo agora sob a concessão de um parceiro privado, porque a gente acredita que ele é um elemento importante também para o turismo da cidade. Nesses poucos meses que ele voltou a funcionar, pós-pandemia, ainda sob a gestão direta da Prefeitura do Recife, a gente já viu o potencial que o equipamento tem, trazendo eventos esportivos internacionais aqui para a cidade, trazendo shows de grande visibilidade de artistas aqui para o Recife, o que atrai turismo de várias outras cidades da região para aqui para o Recife. Então, esse é mais um que vai para o programa de concessão. Um outro que é bem importante, que a gente deve soltar a consulta pública dele agora, provavelmente no próximo mês, é o edital dos parques. Recife tem vários parques espalhados pela cidade, todos sob a gestão da prefeitura diretamente, e a gente está querendo deixar também os parques sob a gestão de um parceiro privado, evidentemente sobre garantindo a gratuidade do acesso dos parques urbanos aos cidadãos. Isso não vai mudar, mas permitindo, por exemplo, a exploração publicitária, permitindo, por exemplo, a instalação de restaurantes, cafés, sorveterias, permitindo a instalação de equipamentos novos, como eventualmente oceanário ou qualquer tipo de estrutura, roda gigante, que pode aí sim, para o atrativo, ter alguma cobrança, alguma fonte de renda que mantenha o conjunto do parque gratuito para o cidadão. Então, a gente estruturou esse programa de concessão dos parques junto com o BNDES, né, que é o maior banco de desenvolvimento do Brasil, na verdade, um dos maiores bancos de desenvolvimento do mundo, e o BNDES é que foi o nosso parceiro, por ser especialista no assunto, na estruturação desse projeto de concessão de parques municipais. Nessa primeira rodada, a gente deve colocar 4 parques municipais e talvez uma outra rodada depois ampliando esse número. Também estamos fazendo, junto com o BNDES, a estruturação do projeto para concessão, construção e operação de 40 novas creches na cidade. A gente tem um desafio de expandir a cobertura de creche e de educação infantil de maneira geral aqui no Recife. O prefeito assumiu o compromisso de dobrar o número de vagas de creche e a gente está optando por parte dessa ampliação das vagas de creche ser feita por meio de uma parceria público-privada, a exemplo do que já existe em outras cidades do Brasil, como Belo Horizonte. Então, a gente está fazendo esse também com o BNDES. E estamos fazendo também com o Banco Mundial, nesse caso, uma parceria para a construção de unidades básicas de saúde aqui no Recife, por meio de parcerias público-privada. Também outro programa em que a gente pretende construir cerca de 40 unidades por meio de PPP. Ainda dentro do programa de concessão de parceria público-privada, a gente também está trabalhando aí, tem uma agenda muito forte aqui na cidade de descarbonização da economia, como o mundo inteiro tem feito, né? Eu sei que a Espanha também está muito engajada nesse processo, Barcelona, inclusive, e a gente também tem uma agenda aqui muito forte nessa área, e um dos itens da nossa, dos projetos na carteira de concessão em PPP é o de geração solar fotovoltaica para toda a carga dos prédios públicos municipais, incluindo o edifício sede da prefeitura, mas também todas as mais de 200 escolas, mais de 200 unidades de saúde, unidades de assistência social. A ideia é que toda a carga de energia desses equipamentos públicos seja provida por meio de geração solar fotovoltaica. Então, a gente está concluindo também a estruturação do projeto de geração solar fotovoltaica. E aí um outro que você já levantou aí, que é o de resíduos. O de resíduos a gente ainda está na etapa inicial, mas também é um dos próximos itens aqui da nossa carteira de concessão em PPP, é a gente fazer uma concessão da geração de energia a partir de resíduos sólidos. É um projeto que ainda está numa etapa mais inicial do que os outros, que já estão bem mais à frente,
mas também é um dos itens que está aqui na nossa carteira para que a gente faça isso, que a gente consiga expandir a reciclagem de produtos aqui no Recife e a geração de energia a partir daqueles produtos que não podem ser recicláveis. Então, isso tudo está aqui no mapa. E uma última coisa só que eu ia falar, aí saindo um pouco de concessão em PPP, mas que eu acho que é importante, dada a sua pergunta do que mais a cidade está fazendo para melhorar a qualidade de vida para o cidadão, né? E evidentemente isso é um conjunto de ações muito amplo, mas eu destacaria aqui um programa forte de transformação digital dos serviços municipais. E eu imagino que aí também seja possível a gente estabelecer alguma parceria com empresas que já oferecem serviços equivalentes aí na Catalunha, mas essa é uma das agendas prioritárias do prefeito do Recife. A gente criou um aplicativo aqui chamado Conecta Recife, que é a porta de entrada de todos os serviços municipais por meio desse aplicativo. E a gente teve um sucesso muito grande difundindo esse aplicativo e cadastrando a população ao adotar esse aplicativo como porta única para realizar a vacinação da Covid. Então, quando se iniciou a vacinação, o prefeito tomou uma decisão ainda no primeiro mês de gestão dele de que toda a vacinação precisaria ser agendada por meio desse aplicativo para evitar filas e evitar aglomerações nos pontos de vacinação. E o resultado foi que, além de a gente ter o processo de vacinação mais bem organizado entre as capitais do país, e isso reconhecido nacionalmente pela imprensa também, porque a gente via em cidades bem mais ricas do que a nossa, como São Paulo ou Brasília, filas nos pontos de vacinação, idosos tendo que esperar por horas para vacinação, e aqui no Recife isso absolutamente não ocorreu, porque o agendamento era feito por meio desse aplicativo que permitia organizar a fila e a pessoa ia lá, se vacinava, em 5 minutos já estava liberada. E a partir disso daí, esse é o grande ponto que eu ia mencionar, esse aplicativo que 2 anos atrás tinha apenas 8.000 downloads e cerca de 8.000 pessoas cadastradas, hoje esse aplicativo está com mais de 800.000 downloads e mais de 1.600.000 pessoas cadastradas no aplicativo. Ou seja, praticamente toda a cidade está cadastrada no aplicativo, todo mundo conheceu qual é a porta de entrada para os serviços municipais e agora a gente tem esse banco de dados incrível e atualizado dos cidadãos aqui da cidade, o que está nos permitindo, já hoje, oferecer uma série de serviços digitalmente que antes não eram ofertados. E agora a gente está oferecendo por meio desse aplicativo e integrando esse aplicativo com aplicativos de mensagem, como é o caso do WhatsApp, para facilitar ainda mais o acesso de vários serviços municipais para o cidadão recifense. Hoje são cerca de 200 serviços que a prefeitura oferece que podem ser feitos integralmente por meio desse aplicativo. Desde matrícula escolar, a agendamento de consultas, a microcrédito, a emissão de certidões tributárias, enfim, uma série de serviços que a gente está colocando lá, e nossa ideia é colocar todos os serviços municipais que puderem ser ofertados digitalmente, ser oferecidos inteiramente por meio dessa plataforma. Eu lembro ter falado isso também aqui em Barcelona com Isabela de Roldão, e ela falou incluso, não, que vocês tinham, vamos dizer, exportado, não, esse sistema, esse aplicativo para outras cidades, o que imagino que também vai trazer um ingresso, uma forma de transferir conhecimento também para a cidade, o que resulta muito interessante, né? Exatamente, exatamente. Então, falando também de setores, não, de oportunidade para as empresas da Catalunha, você falou que a cidade após São Paulo, não, com mais hospitais. Isso seria uma oportunidade? Temos ainda espaço para outras empresas entrarem lá no Recife para desenvolver projetos de saúde? Sim, com certeza. O polo de saúde como eu já comentei, um dos principais setores da economia da cidade hoje. Acho que é o segundo setor, ele só perde para o comércio em termos de volume de arrecadação tributária, por exemplo. E apesar de ser o segundo maior polo do país, né, então a gente está, digamos assim, já somos desproporcionalmente grandes, digamos assim, em relação a outras cidades da região Nordeste, mas isso não é um sinal de que já está lotado e que não tem mais espaço. Pelo contrário, a gente vê que é um dos polos que, apesar de já ser muito grande, é um dos que seguem numa expansão mais acelerada. No ano passado,
teve a inauguração de mais um grande hospital aqui no Recife, que foi o Hospital da Unimed. Tem um outro que foi já parcialmente inaugurado já nesse ano, e como eu já comentei, tem outros 5 em construção nesse momento aqui na cidade. Hospitais grandes, não estou nem falando aqui de clínicas. Então, você vê que o próprio setor já vê que a demanda segue alta, né? Quando a gente vai aqui nos hospitais já existentes, eles estão frequentemente muito cheios, ainda mesmo tendo uma capacidade muito maior do que o das outras cidades da região, porque as pessoas das outras cidades vêm também aqui no Recife, porque eu acho que o grande ponto é não apenas ter uma infraestrutura hospitalar de alta qualidade, que a gente tem e segue expandindo, mas é ter uma formação de mão de obra de tão boa qualidade, que fez o Recife virar essa referência na área. São muitas instituições de ensino de excelência na formação de médicos, de enfermeiros, dos mais diversificados profissionais de saúde, e é isso que faz atrair cada vez mais pessoas para cá. E a cidade segue expandindo o número de unidades educacionais na área médica. Agora mesmo inaugurou uma nova unidade aqui em Boa Viagem, em pós-graduação, na área médica. Então, a gente segue fazendo o que a gente acha que é o grande ativo da cidade, que é mão de obra qualificada. Historicamente, pelas unidades de pesquisa que tem aqui, pelas universidades, e também por uma aposta que as gestões vêm fazendo na educação pública aqui da cidade. A gente sabe que ainda tem muito espaço para melhorar, não há dúvida de que a gente não está ainda no patamar de excelência na formação média dos estudantes no ensino público, mas já é um destaque nacional para uma região que é mais pobre do que as outras, está em segundo lugar do país, é uma evidente prova desse avanço, e a gente segue apostando nisso, com formação na área de saúde, com formação na área de tecnologia da informação. Então, a gente está muito otimista que o grande ativo da cidade, mais do que a infraestrutura, mais do que a localização geográfica, mais do que o ambiente de negócio, que tudo isso é importante e a gente também tem, mas é a formação de mão de obra de alta qualidade e a grande aposta da gente no longo prazo. Muito interessante. Apostemos também o que se chama, o turismo, hospitalário, porque às vezes não é só a população que a cidade tem, o que a região tem, mas também a população que chega, para aproveitar esses hospitais de muita qualidade, com pessoal muito qualificado, né? Então, isso liga com a outra pergunta, que tínhamos para vocês. Na área de turismo, você destacou também, e como falava, Espanha é Catalunha especificamente, uma região com grande expertise em turismo, em desenvolver projetos. Gostaria de profundizar um pouquinho nisso também, estamos falando por exemplo, falava do Recentro, como um lugar onde também cadeias hoteleiras poderiam abrir negócio. Você falava também das belezas de Recife, mas tem alguma outra área ou alguma outra oportunidade específica do âmbito do turismo, para as empresas aqui da Catalunha? Olha, o turismo, acho que é uma das áreas em que certamente uma parceria seria muito importante daqui do Recife com a Catalunha. A gente sabe da expertise de vocês nessa área, eu já tive a oportunidade de ir aí me encantar com a cidade e com a infraestrutura turística existente aí, com todo o know-how que existe de estrutura de serviços ofertados, da facilidade para o turista, e eu acho que isso é algo que a gente certamente tem a aprender, apesar de Recife já ser um polo turístico importante, mas claramente a gente tem muito a aprender com o que se está fazendo aí na Catalunha, em Barcelona em particular, que eu visitei. A gente tem aqui, acho que muitos aspectos que podem ser melhorados aqui na cidade, né? Tem desde elementos de infraestrutura em que a gente já está trabalhando, como, por exemplo, a retomada das conexões aéreas internacionais e dos cruzeiros, que também voltaram a acontecer agora depois da pandemia, e eu acho que isso é estrutural para a gente poder virar um polo de turismo, a gente ter conexões aéreas em grande quantidade. Aí a gente está trabalhando nisso. Mas aqui dentro da infraestrutura da cidade, a gente tem ainda uma série de serviços que são ofertados para o turista que vem aqui, que eu acho que há espaço para melhorar. Vou falar aqui em particular da hotelaria. Recife, historicamente, os hotéis da cidade, mais de 95% deles ficam na zona sul do Recife, que é a área da praia, na região de Boa Viagem e do Pina. E agora, recentemente, a gente vê um início
e um movimento de vinda de hotéis para o centro histórico do Recife. Hoje não tem hotéis em grandes quantidades no centro histórico, mas a gente vai ter agora, já está em obra, um hotel grande aqui no centro histórico da cidade, que é um projeto chamado Porto Novo Recife. Está sendo construída uma marina, um hotel e um centro de convenções, pelo mesmo grupo de empreendedores, são empreendimentos um do lado do outro, a marina, que é em frente ao hotel, e o hotel que fica colado com esse centro de convenções. Estão todos em obra, já em estágio já bem avançado, acho que inaugura no começo do ano que vem, e o hotel que vai ser do grupo Accor, a operação, vai ser um novo hotel, a bandeira do novo hotel, e a gente vê aqui também no centro, na área histórica, o Hotel Hilton, que também está fazendo investimento aqui, num prédio histórico, numa região bem no núcleo mesmo, da área mais antiga da cidade, estão construindo um prédio da bandeira Motto by Hilton, que é um hotel mais pequeno, de charme aqui na área histórica, que se adapta bem ao modelo aqui, de área histórica com tecnologia, e acho que aqui tem muita oportunidade de construção de novos hotéis nessa área, e aí com a chegada de hotelaria, de hotelaria com expertise nessa área, a gente pode ir otimizando o conjunto de serviços que podem ser ofertados ao turista, desde ônibus com aquela oferta de serviços hop-on e hop-off, né, com os roteiros turísticos que já estão mapeados, já ficam disponíveis na página da Prefeitura, da Secretaria de Turismo, mas certamente tem espaço para a gente aprimorar os horários de visitação, a integração dos serviços, de pacotes vendidos em conjunto, e todo esse know-how aí a gente acredita que tem muito espaço para a gente otimizar e profissionalizar ainda mais o serviço aqui no Recife. Ótimo, Rafael. Acho que aqui podemos aportar muitas coisas das empresas da Catalunha, como essa expertise que nós temos nesse desenvolvimento do âmbito turístico, e tomara que nessa missão participem também empresas do seguro, vão participar empresas desse setor. Muito obrigado, Rafael, pela exposição que você fez. São já as 5 da tarde aqui na Espanha. Acho que são as 12 lá em Recife. Ainda 5 horas de diferença, mas este fim de semana vamos aqui mudar já ao horário de verão. Eu não quis fazer nenhuma pergunta, não, também relativa, não, à eleição que vocês têm neste fim de semana, não, que imagino que vai ter lá um impacto, não, econômico no país tudo, também nas regiões, mas vamos ver o que acontece, né? Acho que é um dia muito importante também para o país, não? Mas imagino que o Brasil sempre é um país onde finalmente a economia, as pessoas avançam, e acho que as oportunidades de negócio estão lá, independentemente de quem seja o presidente da União ou qual seja o governo federal. Então, é por isso que também não quis fazer uma pergunta sobre isso. Mas, sim, diga. Sem dúvida, sim, mas estamos muito otimistas que a democracia e a tolerância vai vencer a eleição no domingo aqui no Brasil. Inclusive, o primeiro-ministro espanhol declarou apoio ao candidato aqui no Brasil, que representa esse compromisso com a democracia, esse compromisso com as instituições brasileiras, e a gente está confiante de que, apesar de estar uma eleição muito difícil e disputada, que o resultado vai ser favorável ao país no longo prazo. Muito bem, então aqui os empresários também da Câmara, não, vamos continuar com esta conexão com a cidade de Recife. Nas próximas semanas nós vamos apresentar essa missão comercial que vai levar a delegação de empresários da Catalunha lá na cidade de Recife, e vamos a continuar essas tratativas. E agradeço já a atenção que você dedicou aqui à nossa Câmara, e agradeço também a todas as pessoas que seguiram a sessão, as pessoas que seguiram a sessão desde o Brasil, e também as pessoas que pues, han participado socios nesta Cámara aquí en Cataluña, en el resto de España. Y bien, además de agradecerles la participación, también a las personas que se conecten y que puedan ver esta sesión
en nuestro canal, nuestros canales donde solemos colgar estas grabaciones. Gracias a todos, muito obrigado, Rafael, y esperamos verte muy pronto ahí en Recife. Muito obrigado, Francisco. Eu que agradeço a oportunidade. Eu e toda a equipe aqui do Invest Recife fica à disposição para prestar qualquer informação que precisarem sobre a cidade. E a gente acredita muito que quando vierem aqui vão ser muito bem recebidos e vão confirmar todas essas oportunidades sobre as quais a gente falou hoje e vão ver que vale a pena apostar aqui no Recife. Muito obrigado. Tchau, tchau. Um abraço, Rafael.